Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da mentoria. E o assunto de hoje, pessoal, é estrela da manhã, estrela da noite, padrão de reversão de 3 candles, tá, meus amigos? Então prestem atenção porque esse padrão é um padrão que tem uma alta taxa de assertividade e muitas vezes você consegue pegar a correção e a reversão do mercado, tá bom? Então eu vou estar explicando detalhadamente aonde entrar, como identificar e aonde colocar o stop, certo, meus amigos? Vamos começar então com a estrela da manhã. Estrela da manhã, né, pessoal, o Morningstar é conhecido como padrão de reversão para alta, né? Então, se o mercado vem caindo, ou seja, o mercado vem pegando tendência de queda, vai chegar um momento que o mercado ele pode estar revertendo. E se ele deixar exatamente esse padrão, tá, meus amigos, como vocês percebem aqui na tela, 3 candles é um padrão de reversão de 3 candles, ou seja, você tem que esperar os 3 candles formar para depois esperar o gatilho e aí sim operar. Então, como é um padrão de 3 candles, é um padrão que tem uma alta taxa de assertividade, porque você tem que esperar exatamente 3 candles e eles têm que fechar como vocês estão vendo aqui, tá, galera? Eles têm que fechar como vocês estão vendo aqui, tá, meus amigos? Então, o mercado ele vem caindo, tem que fechar um candle vermelho. Esse candle, pessoal, é bem parecido com o candle de ponta dupla, então tem que fechar um candle de ponta dupla após o candle vermelho e depois um candle verde sinalizando força compradora. Ok, Adriel, identifiquei os 3 candles. E agora? Você espera o rompimento do terceiro candle, tá? Então você não vai operar no primeiro, não vai operar no segundo, não vai operar no terceiro. Você só vai operar no quarto candle, tá? Então, quando o quarto candle abrir e romper o terceiro candle do padrão da reversão, aí sim você vai efetuar a compra, certinho? Então, você vai efetuar a compra no rompimento do terceiro candle, certo? Efetua a compra aqui e coloca o seu stop no fundo do segundo candle, tá bom, pessoal? Sempre prestando atenção no tamanho do stop, ou seja, você pode estar buscando ali esse padrão de reversão quando o stop estiver na base aí de 200 a 200 pontos no índice, a 250 pontos no índice e no máximo 12 pontos no dólar, né? Porque aí você consegue encaixar o seu gerenciamento de risco dentro da estratégia. Então, como eu sempre falo, você tem que seguir o gerenciamento de risco, certo, meus amigos? Então, beleza, identifiquei os três candles, identificamos o padrão de reversão estrela da manhã. Agora, o que, que eu faço? Pego a compra, né, no rompimento do terceiro candle e coloco o stop atrás do segundo candle. Lembrando sempre do gerenciamento. Então, se o teu stop for maior que 250 pontos no índice ou maior que 12 pontos no dólar, tem que ficar em alerta com a questão do gerenciamento, tá, galera? Porque aí pode pagar, porém você pode passar um calor maior e é regra. Não adianta você colocar o stop aqui. Não adianta você colocar o stop aqui. Você tem que colocar o stop atrás do segundo candle para a estratégia dar certo, tá bom? Quando ele rompe a mínima ou a máxima do segundo candle, aí, meus amigos, aí a operação, no caso, vai dar o stop e o padrão ele é quebrado. Então, quando ele rompe o segundo candle, né, ou seja, se eu pego a compra aqui e o mercado volta a cair e rompe aqui, nem adianta arrastar stop, porque o padrão de reversão foi quebrado, tá, galera? Então, tem que bater a compra e o mercado tem que subir, certinho? Stop sempre na mínima do segundo candle. Para a venda é a mesma coisa. Você vai esperar um candle de força compradora, chegar lá no topo, vai deixar um candle de ponta dupla. Não precisa ser vermelho ou verde de ponta dupla, tá, galera? Não tem uma coloração específica. Porém, se deixar um verde no fundo e um vermelho no topo, se torna melhor, né? Porque ali demonstra força vendedora e força compradora, tá? Então, nesse caso, não necessita ser vermelho ou verde, de comprador ou vendedor, tem que ser um candle de ponta dupla e tem que ser exatamente como eu desenhei aqui na tela,
Tá bom, meu povo? Então, no padrão da estrela da noite, o mercado ele está subindo, né? Vai chegar um momento que ele vai deixar o candle verde, candle de ponta dupla, vermelho ou verde, tá? E aí, esse terceiro candle ele tem que ser vermelho, certo, meu povo? Então, terceiro candle vermelho, você busca o rompimento do terceiro candle. Então, você vai vender sempre no quarto candle, tá, galera? Você vende sempre no quarto candle e você compra sempre no quarto candle quando rompe o terceiro candle, certo? Então, nesse caso, identifiquei o padrão da estrela, vendo no rompimento do terceiro candle, coloco o stop atrás do segundo candle, tá bom? E aí a venda tem que continuar, certo, meus amigos? Como é um padrão de reversão, né? Lembrando sempre de analisar o tamanho do stop, né? O stop ele tem que ser 180 a 230 pontos no índice e no máximo 12 pontos no dólar para você ter um risco-retorno bacana, certinho? Não precisa, tá? Não tem um time frame específico. Ah, Adriel, funciona mais no M5, funciona mais no M15, funciona mais no M60? Meus amigos, é um padrão de reversão. Se dá no M5, se dá no M15, se dá no M60, ele é válido, tá? A porcentagem de acerto, Silué, é acima de 75%, porque é um padrão de reversão, né? Então, para pegar a reversão do mercado é um pouco mais difícil. E esse padrão, Silué, né? Ele vai te dar uma reversão na raiz do movimento. Então, é um padrão que você identifica a reversão na raiz, certinho? Estrela da manhã, estrela da noite. Agora, pessoal, vamos para os exemplos no gráfico. Eu tenho aqui 3 belos exemplos que aconteceram hoje, dia 19/8, no mini índice e no mini dólar. Então, hoje aconteceu no M5 do mini dólar e no M15 do mini índice e ambos pagaram, certo, galera? Voltando a repetir aqui, sempre atento com o stop. Se romper o topo, se romper o fundo, não arrasta stop, tá bom? Não arrasta stop, certo, galera? Estrela da manhã, estrela da noite, não fui eu que criei esse nome, tá? Esse nome já vem da estratégia, certo, meus amigos? Esse nome já vem da estratégia. Não fui eu que criei o nome estrela da manhã, estrela da noite. Você pode pesquisar em qualquer lugar que vai ter exatamente esse desenho que eu fiz para vocês, certinho? E qualquer mentor que utiliza essa estratégia, qualquer pessoa que utiliza essa estratégia, tá, meus amigos? Reconhece como estrela da manhã e estrela da noite. Lembrando que a estrela da manhã é o padrão de reversão para alta e estrela da noite para queda, certinho? Então vamos lá. Agora para os exemplos aqui do gráfico, o que a gente percebe aqui, pessoal? Estou aqui no gráfico do 15 minutos do mini índice, certo, meus amigos? E hoje foi um dia espetacular de queda. Para vocês terem uma noção, hoje o mini índice da abertura até o fechamento caiu praticamente 4.000 pontos. Uma pontuação extraordinária, certo, meus amigos? Aonde que eu identifiquei aqui um padrão? Mercado caindo, você percebe que ele chegou aqui, ó. Vocês percebem que o mercado veio, tá? Veio em queda. Vou até aumentar um pouco mais o zoom aqui, para vocês observarem com clareza. Mercado veio em queda, veio em queda, veio em queda, veio em queda. E o que aconteceu ali? O mercado deixou 3 candles, deixou uma estrela da manhã. Tá vendo? Ele deixou essa estrela da manhã 12h30, tá? Então o mercado nessa queda, diante dessa queda forte, tá, pessoal? Porque essa queda aqui veio forte. Ele deixou aqui uma estrela da manhã. E por incrível que pareça o mercado nessa tendência pesada, essa estrela da manhã, ela pagou um scalp. Como eu expliquei no começo da aula, você pode estar buscando tanto uma reversão quanto uma correção do movimento. Por quê? Porque a tendência de queda faz a estrela da manhã, então você busca uma reversão da tendência. Você compra. Se você comprar, ok, pode dar uma correção ou pode dar uma reversão. Nem sempre quando você comprar no fundo ou vender no topo, vai te pagar a reversão completa do mercado. Entendeu, pessoal? Então aqui é um padrão de 3 candles para quê? Nesse momento, o mercado caindo, tá, meus amigos? Nesse momento, o mercado caindo. Aonde que eu identifiquei
o padrão de reversão? Só meio-dia e 30. Então, só meio-dia e 30 que a gente iria pensar na compra. Tá, meus amigos? Só meio-dia e 30 que a gente iria pensar numa possível compra do índice. Então, você evitaria de pegar vários stops, se você só operasse a reversão no padrão estrela da manhã, estrela da noite. Entendeu? Então, nesse caso, você deixa de pegar muitas compras tentando adivinhar na reversão, porque você tem um padrão para reversão. Então, você olha, evita de pegar todas essas compras aqui falsas. Né, galera? Você espera aqui um padrão certinho para você estar entrando. Então, nesse caso aqui, né, como é o gráfico de M15, ele pode estar deixando um stop um pouco mais caro, né? Porque quanto maior é o tempo gráfico, maior é o seu stop. Quanto menor é o seu tempo gráfico, menor é o seu stop, tá? Aqui é uma estrela da manhã. Isso daqui não é uma estrela da noite, tá? Isso daqui não é uma estrela da noite. Isso daqui é uma estrela da manhã. Então, nesse caso aqui, pessoal, gerou uma compra aqui no índice. Gerou uma compra aqui no índice, meio-dia e 30, aonde o meu stop ele estava aqui no fundo do candle de meio-dia e 25. Então, nessa região, o meu stop daria 280 pontos. Aí você, poxa, né? Vamos supor que você pegou toda essa tendência de queda. Chegou no fundo, o mercado fez um padrão de reversão. Adriel, no M15, compensa arriscar um stop de 280? Sendo bem sincero, compensa, porque a gente está falando no M15, né? Se fosse no M5, ia ser mais leve esse padrão, entendeu? Então aqui, pessoal, como é no M15, se você tivesse com uma gordura, compensaria pegar essa compra. Essa compra aqui chegou a entregar 330 pontos, ou seja, aqui bateu tranquilamente o risco de 1 para 1 na reversão, tá? Que bateu no risco de 1 para 1. Aí o que que acontece? O mercado voltou, né? E lembra quando eu falei, o mercado, se ele rompe o fundo da estrela, o que que acontece, galera? A reversão ela é quebrada. Então, a partir de 3 horas da tarde, quando ele quebrou essa estrela da manhã do M15, a partir dali eu não pensaria mais em compras. Por que, Adriel? Porque ele rompeu o fundo da estrela da manhã, que era o padrão de reversão do mercado. Então, nesse caso, depois das 3 horas, quando ele perdeu esse fundo, não pensaria mais em compras no índice, tá? É arriscado vender fundo, mas aqui, como quebrou um padrão de reversão, você percebe que gerou uma venda no fundo. Até deixou um pullback exatamente no rompimento da estrela da manhã, né? Então, nesse caso, pessoal, quando você percebe que quando quebra a estrela, a reversão é quebrada. Olha aqui o que o mercado fez, ó, ele fez os pivôs e continuou a queda, tá bom? Quebrou a estrela e aí rompeu mais 700 pontos. Por isso que eu falo, rompeu o fundo da estrela, rompeu o topo da estrela, não arrasta stop. Certinho, galera? Então, nesse caso aqui, um belo exemplo de estrela da manhã para vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar, tá? No mini dólar, a gente teve hoje uma tendência de alta para o dólar, né? O mercado hoje tendencioso, certo, meus amigos? Porém, você percebe que teve um exato momento aonde o mercado deixou uma reversão. Nesse caso, mercado subindo, ele subiu até 10h30 da manhã e teve uma correção. Aqui, ele não deixou padrão de reversão, certo? Ok, caiu. Voltou a corrigir. Quando ele chegou aqui nesse topo, o que que vocês percebem ali, galera? Olha só, 11h40 da manhã. O que que vocês percebem? Pode perceber, foi a única estrela que o mercado deixou, galera. Olha só. Olha como é o padrão. Se vocês achar outra estrela aqui, ó, essa daqui teve essa estrelinha, mas essa estrelinha aqui, ó, não teve o gatilho. Olha ali, ó. Não gerou o gatilho. Tá vendo, pessoal, como não gerou o gatilho, ó? Então aqui
descaracteriza a estrela, porque não teve o gatilho do quarto candle, ó. Olha ali, ó, ele não rompeu o terceiro candle, tá vendo, ó? Então aqui deixou o padrão, mas não teve o gatilho. Se não tem o gatilho, você não entra, tá? Então, pode perceber, galera, essas foram as únicas estrelas que o mercado deixou no dia, e hoje todas as estrelas que o mercado deixou geraram e pagaram uma reversão e uma correção. Certinho? Então, o dólar subindo, 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 chegou o momento 11h40 da manhã, onde ele deixou uma estrela da noite, né? Padrão de reversão de 3 candles no topo. Então aqui, pessoal, vocês poderiam ter pego uma venda, tá? Poderiam ter pego uma venda no rompimento, correto? Certinho? Venda no rompimento. E o stop no topo. Quanto que daria de stop, Adriel? Vamos dar uma conferida agora. 7 pontos. 7 pontos de stop daria nessa operação. Tá? Quantos pontos pagou, Adriel? Vamos dar uma conferida. 9,5 pontos. Então aqui foi mais 9,5 pontos. Lembrando que era uma tendência de alta, né, pessoal? Lembrando que era uma tendência de alta e essa daqui foi a reversão, ou seja, 9,5 pontos no primeiro movimento de reversão e no segundo movimento, Adriel. Olha aqui, ó. O mercado subiu e deixou novamente uma estrela da noite. Tá vendo? Ó, 2 estrelas da noite, galera. Olha que bacana. Olha que bacana, meus amigos. 2 estrelas da noite, né? E ali deu a venda de novo. Com o stop, vamos dar uma olhadinha de quantos pontos? 7 pontos, stop de 7 pontos e pagou, essa pagou um pouco mais, ó. Então aqui foi um stop de 7 pontos também, né, pessoal? Stop de 7 pontos e aqui pagou mais, aqui pagou 2 para 1, pagou 15, cara. Estão vendo, galera? Olha só, meus amigos. 2 operações na estrela hoje, você teria feito primeira operação 9,5 e a segunda 15. Não necessariamente você não fecharia aqui com 9,5 cheio e 15, né? Porque foi o máximo que a operação entregou. Mas aqui você poderia ter salvo tranquilamente nessa primeira entrada uns 4 pontos, que já é R$40 a um contrato, tá? A um contrato aqui já é R$40. E aqui, como pagou 15, você salvaria uns 10 pontos, né? Pagou 15, você salva 10, né, galera? Então, 10 pontos no dólar seria igual aí a R$100. Estão vendo, meus amigos? E outra, você não tentou adivinhar a reversão. Isso que é o mais legal dessa estratégia, porque você não tenta adivinhar a reversão. Você espera 3 candles formar e você opera no quarto candle. Você tem um padrão para operar a reversão. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula. Estrela da manhã, estrela da noite. Pode dar no M5, no M15, no M60, no M2, no diário. Tá bom? Pode dar em todos os time frames. Quanto menor é o seu time frame, menor é o seu stop. Quanto maior é o seu time frame, maior é o seu stop. E é uma estratégia que tem na base aí de 75% de acerto. Como vocês viram hoje, 3 vezes que se formou, 2 no índice, 2 no dólar e 1 no índice, todas as estrelas hoje pagaram. Todas as estrelas pagaram um scalp. Certinho, meus amigos? Então, aula perfeita. Comecem a utilizar essa estratégia porque vale a pena.